Olá pessoal e sejam bem-vindos de volta ao canal Dissidência. Com esse vídeo nós damos início então à discussão sobre a ditadura militar no Brasil de 1964 a 1985. Mas antes de entrar no tema propriamente dito da ditadura militar, eu acho importante a gente definir bem os conceitos que a gente está discutindo aqui. A boa aplicação dos conceitos é fundamental para qualquer discussão na área das ciências sociais, da história, da ciência política, da sociologia. Um dos muitos exemplos que eu posso dar de mau uso de conceitos e como eles afetam a discussão política está presente numa obra bastante famosa, a autobiografia de Adolf Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Hitler, depois de escrever críticas muito duras à democracia parlamentar, ele sugere que existe uma outra forma de democracia, a democracia alemã. A democracia parlamentar é aquela em que o povo elege seus representantes, os representantes se reúnem no parlamento e lá eles discutem leis de interesse público e também organizam a gestão, a administração de um país. Na democracia alemã, por outro lado, o povo escolhe um representante, um líder, e esse líder, investido dos poderes que emanam do povo, concentra então os poderes e os exerce em favor da coletividade. O que Hitler está descrevendo quando fala em democracia alemã, na verdade, é uma ditadura. Vamos retornar então para a discussão dentro da filosofia política clássica e as formas de governo que os filósofos da antiguidade identificaram. Para os antigos haviam três formas básicas de governo: a autocracia ou monarquia, quando o poder era exercido por uma pessoa; a aristocracia ou oligarquia, quando esse poder estava concentrado na mão de algumas pessoas, os mais poderosos ou aqueles que eram considerados melhores, os mais nobres; e a democracia, quando o poder é exercido pelo povo. A palavra demos é povo, em grego, cracia, governo, democracia, governo do povo. Ainda dentro da filosofia política clássica, a autocracia, ou seja, aquele governo concentrado na mão de uma pessoa, pode ser dividido em três categorias. Nós teríamos o despotismo, a tirania e a ditadura. O despotismo seria uma forma de governo monocrática, ou seja, concentrado na mão de uma pessoa, com poder absoluto, um governo legítimo, ou seja, ele é reconhecido pelos súditos, por aqueles que são governados, como um governo legítimo, e ele não tem limitação de tempo. Então, o despotismo seria uma forma de governo típica das monarquias antigas. Já a tirania, assim como o despotismo, é monocrática e absoluta. Ela não tem limitação de tempo também. Porém, contrário ao despotismo, ela é ilegítima. Um governo tirânico é aquele que não tem legitimidade, não tem reconhecimento por parte dos seus governados, ou a sua investidura no cargo não seguiu os ritos, as leis que regem aquela sociedade. Em terceiro lugar, nós temos a ditadura. A ditadura era uma forma de governo bastante específica do período romano, da República Romana, que foi concebida como uma forma de governo extraordinário, em que um ditador era investido do poder para solucionar alguma crise que comprometia a existência da República Romana. A ditadura da República Romana tinha uma duração curta, prevista em lei, uma duração de 6 meses. Então, a ditadura, assim como a tirania e o despotismo, ela é monocrática e ela é absoluta. Mas, ao contrário do despotismo e da tirania, ela tem uma restrição de tempo.
ela tem um período de duração curto. Assim como o despotismo, ela é legítima, ela está prevista em lei, e diferente do caso da tirania, que é uma autocracia ilegítima. A ciência política moderna, através da evolução da própria disciplina e também do estudo das formas de governo ao longo da história, simplificou um pouco dessa discussão e restringiu as formas de governo a duas formas básicas: democracia e autocracia. Também através da pesquisa histórica e da evolução das formas de governo, ditadura virou um termo genérico para a autocracia. A autocracia é uma forma de governo em que o poder não só está concentrado, mas também é um poder que se exerce de cima para baixo. Hoje em dia também se entende que a autocracia ela não é necessariamente exercida apenas por uma pessoa. Daí também a razão pela qual a distinção entre autocracia e aristocracia em grande parte caducou. Porque as autocracias modernas, em geral, não estão concentradas nas mãos apenas de um tirano. Nós também temos exemplos de autocracias, de ditaduras, que são constituídas por burocracias, ditaduras de partido único, ditaduras onde o poder está concentrado nas mãos de uma elite política, uma elite econômica, uma elite partidária. Se a ditadura antiga ela era concebida como uma saída extraordinária para se lidar com uma crise grave, e por isso ela estava prevista em lei e ela tinha um período de duração curto, isso não é o que acontece com as ditaduras modernas. As constituições democráticas modernas, elas também entendem que existem crises, existem situações que não estão previstas na lei e que podem necessitar de saídas extraordinárias. Essa situação de crise que requer uma concentração de poderes extraordinária e temporária nas mãos do poder executivo, na verdade hoje é o que as constituições democráticas modernas entendem como o estado de sítio. O estado de sítio ele deve ser aprovado pelo parlamento, o parlamento autoriza o poder executivo a concentrar determinados poderes, mas ele também impõe limites a essa concentração de poderes. Então, por exemplo, as leis de estado de sítio geralmente impedem que o poder executivo apresente emendas constitucionais que sejam apreciadas pelo parlamento. Isso é uma medida concebida para impedir que, com a desculpa de lidar com uma crise grave, o governo modifique as leis de modo a concentrar poderes ou aprovar leis tirânicas que descaracterizem uma democracia. Assim sendo, o que era entendido como ditadura para os antigos, hoje é uma previsão constitucional das democracias, que é o estado de sítio. E quando a gente fala de ditadura nos tempos modernos, a gente está falando, na verdade, de uma forma de autocracia que não está prevista em lei, mas, na verdade, existe em desacordo, em conflito, em confronto com a democracia. Assim, por exemplo, enquanto no estado de sítio o governo não pode aprovar emendas constitucionais, a ditadura moderna, ela concentra poderes legislativos, ela cria leis e também constitucionais. É muito comum que as ditaduras aprovem ou emendas constitucionais ou mesmo novas constituições que descaracterizam um regime democrático e rompem com a ordem constitucional. Enquanto a ditadura antiga ela era temporária e prevista apenas para lidar com crises que ameaçavam a existência da república, a existência da ordem constitucional, a ditadura moderna ela não tem limitações de tempo e ela não tem limitações constitucionais. Na verdade, ela pode prolongar-se indefinidamente no tempo e ela pode instaurar uma nova ordem constitucional. Resumindo, então, as características de uma ditadura moderna.
Ela é autoritária, porque ela concentra poderes nas mãos de um líder ou de um grupo que comanda o governo, e esse poder ele é exercido de cima para baixo, sem o respaldo, sem a participação do povo. Em segundo lugar, a ditadura moderna, além de ter poderes executivos extraordinários, ela tem também poder legislativo e até mesmo poder constituinte. Isso significa também que ela não tem limitação de tempo e que ela não existe apenas para lidar com uma crise, mas para instaurar uma nova ordem política e jurídica. Por fim, uma característica fundamental da ditadura moderna e bastante distintiva da ditadura antiga é que ela é ilegítima. Ela é ilegítima porque ela não está prevista em lei, ela usurpa os poderes, ela viola os preceitos constitucionais e ela é exercida de cima para baixo, o que é antitético com a teoria do Estado Democrático de Direito, que é a teoria que informa e ordena as constituições das democracias modernas. Tenham em mente, então, as características aqui elencadas de uma ditadura moderna para que nós possamos confrontar essas características com o regime militar que se instaurou no Brasil a partir de 31 de março de 1964. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre a definição de democracia. Fiquem ligados e até a próxima.